Sejam todos muito bem-vindos ao nosso novíssimo podcast Solo Fértil. Vamos dar largada aqui com o nosso primeiro episódio. E o objetivo desse podcast é ajudar o pequeno e médio produtor rural a melhorar a sua atividade rural, tornando-a mais sustentável, mais eficiente, mais lucrativa. Vamos discutir muitos temas aqui, como saúde de solo, gestão de propriedade, sistema agroflorestal, preparo de solo, adubação, plantas de cobertura, bioinsumos, nutrição de plantas e o que mais for surgindo. Tá? De tempos em tempos eu quero trazer alguns convidados também para compartilhar conhecimentos com vocês. O objetivo é ajudar vocês a praticarem uma agricultura ou uma pecuária de alto padrão com viabilidade financeira e impacto ambiental positivo. O podcast Solo Fértil é promovido pela Primata Consultoria Agropecuária, a empresa especializada em elaboração e acompanhamento de projetos de agricultura regenerativa para pequenos e médios produtores. Nossa missão é capacitar produtores rurais a desenvolverem agroecossistemas sustentáveis, saudáveis, produtivos, promovendo práticas inovadoras que maximizam a eficiência, a rentabilidade e o equilíbrio ambiental. Nosso compromisso é fornecer soluções integradas, suporte especializado para transformar a agricultura em uma força positiva para o meio ambiente e para o produtor rural. Quem quiser conhecer mais sobre os serviços e nossos cursos online, acesse primataconsultoria.com ou então acesse o link de descrição se você está no Instagram, diretamente na bio. Se você está assistindo no YouTube, aqui na descrição do vídeo também vai ter um link. Tá? Eu tenho certeza que a gente tem uma solução adequada para te ajudar. E para quem não me conhece, sou Felipe Caltabiano, engenheiro agrônomo, especialista em solo e nutrição de plantas, sou fundador da Primata Consultoria e eu espero que esse podcast ajude você a atingir seus objetivos no campo. Sem mais delongas, vamos começar com o nosso primeiro episódio, tá? O tema é os 7 pilares da prosperidade no campo. Fiquem à vontade para fazer perguntas ao longo da live. Lembrando que a gente vai transmitir ao vivo toda terça-feira, 7 da manhã. Vão ficar gravados, como sempre, então se você não conseguir assistir, vai estar gravado aqui no Instagram, vai estar gravado no YouTube. Se tudo der certo, vai estar disponível nas plataformas de podcast também, o áudio. Então, hoje especificamente não estou transmitindo no YouTube, só no Instagram, mas a gravação vai estar disponível tanto no YouTube quanto no Instagram. E a partir da semana que vem, vamos estar ao vivo, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, beleza. Pessoal do Instagram, perguntas, puderem fazer na caixinha, podem fazer ao longo da live. No final eu vou responder. Hoje eu estou bebendo um cafezinho de Piatã. Eu só esqueci de colocar meu fone para melhorar a gravação. Fazer isso. E aí, galera, quem está assistindo, dá um grito aí, contando de onde é que vocês estão falando, ou de onde é que vocês estão assistindo. Algumas caras conhecidas aqui, né? Arqueagroecologia, Grande Burica, Rogério, Cláudio. Sejam bem-vindos aí novamente. Vamos lá então, vamos começar. Os 7 pilares da prosperidade no campo. Eu quase cancelando aqui a live. O grande Ronaldo Ferro, boa, falando de São Domingos do Sul. Bom revê-lo aqui. Os 7 pilares são 7 áreas que, no meu ver, são essenciais para qualquer atividade agrícola. Quando você quer ter um negócio, uma operação sustentável, lucrativa, eficiente. E é muito comum que as pessoas pensem sempre na parte de conhecimento técnico, né? Você precisa conhecer a cultura, como plantar, como colher, e normalmente, principalmente pessoas que não vêm
de um histórico agrícola ou de empreendedorismo em outras áreas, focam muito nessa parte, né, de conhecimento técnico e esquecem as outras seis. Então, essas 7 áreas foi uma forma de eu categorizar tudo aquilo que eu considero importante para que você tenha uma operação agrícola funcional, né? E eu utilizo isso nos meus trabalhos de consultoria com os parceiros e vou apresentar um pouquinho para vocês o que é cada um desses pilares e como você deve abordá-los para ter mais eficiência na tua atividade. Tá? Os 7 pilares são o conhecimento técnico, é um deles, que é o que, em geral, a maioria das pessoas vê e se preocupa, porque ele é o mais óbvio. Depois a gente tem mão de obra, infraestrutura, gestão, planejamento estratégico, logística e desenho. Tá? Eu vou abordar cada um deles. Vou começar pelo desenho, apesar de ter falado dele por último, porque digamos que ele é o que compõe a concepção de um projeto, a concepção, a sua ideia do que você vai fazer na sua propriedade, ou até se seu projeto começa antes de ter uma propriedade, né? Até quando você vai comprar uma propriedade, onde você vai escolher. Então, o desenho, imagina que é aquela ideia inicial, aquele esboço que você faz do que você imagina que vai ser a sua operação, né? Então, coisas como quais espécies você vai cultivar, né? Se vai ser uma espécie só, se vai ser um consórcio, uma agrofloresta, quais espécies vão compor o seu sistema produtivo. Antes das espécies, qual operação que vai ser? Você vai trabalhar com fruticultura, olericultura, pecuária, e aí dentro da pecuária, bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, produção de ovos, produção de galinha caipira para corte, vai ser café, vai ser cacau, enfim, o que vai ser a tua operação? Onde ela vai ser praticada? Se você já tem uma propriedade, você muito provavelmente já tem um lugar meio pré-definido, mas nada impede de mudar, né? Às vezes você tem uma propriedade que não é num lugar adequado e muitas vezes faz mais sentido vender a propriedade e comprar em outro lugar um pouco mais adequado. Qual que é a escala de produção necessária para você ter viabilidade financeira? É quando a gente leva em consideração essa concepção de um projeto, é muito importante a gente entender qual que é a escala a partir da qual o negócio consegue se pagar, porque todo negócio tem um ponto de conversão quando ela começa a se pagar, né? Em escalas muito pequenas não se pagam porque os custos fixos de uma operação demandam que ela atinja uma escala específica, que varia de operação para operação, que varia de uma agricultura familiar para uma agricultura patronal, né? No sentido, uma agricultura familiar é uma agricultura em que você e sua família compõem mais de 50% da mão de obra trabalhando. Uma agricultura patronal é aquela em que você e sua família compõem menos de 50% da mão de obra trabalhando. Tá? Isso é uma definição oficial, digamos, de agricultura familiar e agricultura patronal. E a viabilidade de um negócio, ela muda, a escala que você precisa trabalhar muda, né? Se você tem uma agricultura familiar, você consegue trabalhar com uma escala um pouco menor. Se você tem uma agricultura patronal, em que a maior parte do serviço está sendo feito por mão de obra contratada, você necessita de uma escala um pouco maior, porque os seus custos fixos são maiores. Então, todos essas componentes, né, participam aquela ideia inicial, aquela concepção do projeto. Então, o que que eu vou fazer, como eu vou fazer, qual que é o tamanho do que eu vou fazer. Isso vai definir quanto que você vai precisar investir para que o negócio chegue a ser viável. Então, é o início. Onde vai acontecer e o que que vai ser, e qual o tamanho que vai ser. Acho que a gente pode resumir essas 3 perguntas. O que, onde e quanto. Se isso não tiver certo, você já não tem chance de ir para frente. Usando um exemplo
É um exemplo besta, mas acontece, né? Se você já tem uma propriedade num lugar com clima X e você escolhe uma espécie que não produz bem nesse clima, que às vezes até produz, mas não produz satisfatoriamente, com qualidade, vai te dar muito trabalho, não vai funcionar. Ou você tem uma propriedade pequena e decide que quer trabalhar com, sei lá, bovinocultura de corte, que demanda uma propriedade muito grande para uma atividade lucrativa. Por quê? Porque o rendimento por hectare é baixo. Então, por isso que você vai ver quem trabalha lucrativamente com uma bovinocultura de corte tem propriedades em geral grandes. Quem trabalha com olericultura, para ir para o outro extremo, com uma propriedade pequena, você consegue ter lucro, 1 hectare, 1 hectare e meio. Você pode ter uma operação lucrativa. Então, isso compõe a parte de desenho da atividade, né? Digamos que é o pilar inicial. Se você errar nesse, nada mais adianta. Você não tem o que fazer. Por quê? Porque a concepção está errada, o projeto, o desenho foi errado, certo? Passando para o segundo, agora a gente volta no, na ordem que eu falei as coisas, né? Lembrando, conhecimento técnico, mão de obra, infraestrutura, gestão, planejamento estratégico, logística e desenho. Vamos voltar agora para a parte de conhecimento técnico, que, como eu falei, é a parte que a maioria das pessoas pensa inicialmente, né? Foca no conhecimento técnico. Quando a gente fala de conhecimento técnico, eu estou falando de todo o conhecimento de campo que você precisa ter para que a sua cultura ou as suas culturas expressem a sua melhor performance, tá? A sua performance com mais alto padrão. Imagine que cada planta, cada espécie, variedade, cultivar, ela tem um potencial genético que ela pode expressar em termos de sanidade, em termos de produtividade, em termos de qualidade do produto. Você deve buscar o conhecimento técnico, você deve buscar ter e aplicar o conhecimento técnico necessário para que essa cultura expresse o seu máximo potencial. Logicamente, não é fácil você atingir esse máximo potencial dela, mas você deve estar sempre mais perto. Quando a gente fala de conhecimento técnico, não é o produtor, o proprietário que precisa ter necessariamente conhecimento técnico, mas o time, né, a equipe que compõe o time da propriedade, que inclui o proprietário, talvez todas as pessoas que trabalham, né, funcionários de campo, gerentes, um consultor, seja um consultor privado ou uma assistência técnica do governo, por exemplo. O importante é que você tenha acesso ao conhecimento necessário para tomar as decisões no dia a dia, fazer os planejamentos da sua operação, para permitir que a planta expresse o seu máximo potencial. E aí, logicamente, a gente fala de, por exemplo, escolha de culturas, né? Você definiu quais culturas você vai utilizar. Aí você tem escolha de variedades, cultivares dessas culturas, quais vão ser as mais adequadas. Mesmo dentro da mesma espécie, ou seja, dentro da mesma cultura, você pode ter uma variação muito grande no desempenho de uma variedade e outra variedade, né? Tem variedades que vão dentro da mesma cultura, dentro da mesma espécie, que vão estar mais adaptadas para uma ou outra um outro clima, um outro tipo de solo. Como que vai ser feito esse plantio? Preparo de solo, adubação, correção de solo, quais os insumos disponíveis, quais são os insumos mais adequados para aquela situação, para aquele contexto, para aquela cultura, quais implementos você vai utilizar para fazer o preparo de solo, qual que é a melhor forma. Pensando em fisiologia vegetal e nutrição, qual que é o ciclo daquela cultura, seja ela uma cultura anual ou perene. Se for uma cultura anual, o que que acontece ao longo do ciclo dela, né? Do momento de plantio e germinação até o momento de colheita final.
E se é uma cultura perene, qual que é o ciclo anual dela, né, de crescimento vegetativo, de florescimento, frutificação, depois de colheita, de dormência, se tiver, né? O que acontece com a planta ao longo daquele ano? Onde estão as demandas nutricionais dela? Em que momento? Onde que vai ter mais possibilidade de incidência de praga e doença? Quais são essas pragas e doenças? O que eu faço, né? Quais são as opções de manejo dessas pragas e doenças no caso delas aparecerem? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu prezo muito pela nutrição, pela fertilidade de solo, pela construção de um ambiente em que pragas e doenças não se tornem um problema. Que a gente não precise tomar medidas de controle de pragas e doenças, mas que a gente construa um ecossistema supressivo a pragas e doenças. Mas nem sempre isso é possível. A gente nem sempre consegue fazer isso. Na verdade, sempre é possível. Nem sempre se consegue executar isso. E às vezes você vai ter problemas com pragas e doenças. Principalmente quando você está iniciando um plantio novo, numa área nova que está muito degradada. Então leva um tempo até você construir esse agroecossistema supressivo a pragas e doenças. Então, isso precisa estar no radar. Quais pragas e doenças são um risco? E o que fazer quando elas aparecem? Sempre prezando, lógico, por medida de controle não químicas, né? Inimigos naturais, é, todos os tipos de bioinsumos. E se você trabalha com sistemas consorciados, com sistemas agroflorestais, quais são esses consórcios, como as plantas interagem, né? Precisa-se ter o conhecimento também de como cada planta se comporta dentro daquela interação, daquele conjunto de plantas que você escolheu para estarem ali juntas. Então tem um acervo de conhecimento grande que você precisa ter. Novamente, você individualmente não necessariamente precisa ter, mas o time da sua propriedade, o time dessa atividade que você pratica precisa ter, né? Então, proprietário, todos os trabalhadores, uma assessoria técnica, né? Um consultor, uma assistência técnica do Estado. Em conjunto, vocês devem buscar obter o máximo de conhecimento para expressar o máximo potencial da sua cultura, para que ela possa expressar o seu máximo potencial genético, certo? E aí, uma vez que a gente fala de conhecimento técnico, de ter o conhecimento técnico, a gente passa para o segundo pilar, que é a mão de obra. É o segundo, mas é o terceiro. Foi o segundo que eu falei, mas é o terceiro que eu estou apresentando, né? Comecei de trás para frente. Mas o, a mão de obra é o que vai permitir que esse conhecimento técnico seja aplicado, certo? Ou seja, quem está executando as atividades no dia a dia, quem está no campo, quem está fazendo tudo aquilo que a gente falou, né? O preparo de solo, quem está realmente fazendo o preparo de solo, quem está realmente levando o adubo para o campo e adubando, quem está indo lá para ver se tem praga e doença, quem está montando os consórcios lá no campo, marcando os espaçamentos para plantar, quem está enfiando a planta no solo, é, qual é a qualificação dessa mão de obra. E eu diria que a mão de obra, ela é na verdade, tem um consultor, um amigo meu, que trabalha mais com pecuária, né? Ele me falou uma coisa uma vez que ficou na cabeça, assim, eu nunca esqueço. Sempre lembro disso, de tempos em tempos. Eu gosto de acompanhar ele, né? Ele é um consultor mais experiente já, trabalha com pecuária, com pastoreio boas. Eu gosto de acompanhar ele, às vezes, quando eu posso, em consultorias que ele faz, para aprendizado meu mesmo. E ele falou uma coisa um dia, ele falou, ó, a gente tem que facilitar a vida do operacional, ou seja, dos trabalhadores que estão no operacional lá na ponta, no campo, fazendo mesmo, executando a parte braçal.
né? O que realmente está sendo feito lá, o plantio, a colheita, o manejo, a roçada, poda. A gente tem que facilitar ao máximo a vida deles. E é muito comum, eu já atendi alguns casos assim, de proprietários que têm uma visão muito sofisticada do que eles querem, de como eles querem produzir. Então vamos pensar assim: alto nível tecnológico, consórcios complexos, com árvores no sistema, né? Então sistemas agroflorestais. Só que a mão de obra dele não está qualificada para manejar esse tipo de sistema. Mas o proprietário, às vezes cabeça dura, quer porque quer fazer o negócio daquele jeito. E meio que tenta impor em cima da mão de obra aquilo. E a mão de obra não responde, ou seja, não consegue executar o que o proprietário quer. A culpa é de quem? A culpa é sempre do gestor, a culpa é sempre do proprietário. A mão de obra nunca tem culpa, né? Quem você contratou para executar um serviço não tem culpa de nada. Você que contratou. Então é muito importante entender, como gestor, qual que é a qualificação da sua mão de... O que que eles estão aptos. Isso, logicamente, não quer dizer que se você tem um time contratado, que eles não vão melhorar, que eles não podem se capacitar, que eles podem elevar a sua qualidade cada vez mais. Porém, o gestor precisa compreender hoje o que os meus trabalhadores são capazes de executar. E o seu sistema deve ser desenhado para facilitar a vida deles. Porque mais vale um sistema simples, porém extremamente eficiente, do que um sistema altamente complexo, com alto nível tecnológico, mas que ninguém executa, porque não consegue. Certo? Então, isso é uma coisa muito importante. A qualificação da mão de obra. O gestor, o proprietário, precisa saber o que a mão de obra é capaz de fazer. Ela é o coração do negócio, certo? Então, você precisa entender qual que é a qualidade, a qualificação dessa mão de obra, o que eles são capazes de executar, tá? Para você não demandar mais deles do que eles são capazes de entregar, para você criar planos de capacitação para eles, para que eles possam entregar cada vez mais, né? Para chegar realmente no ideal, o que você considera ideal da sua atividade. Qual é a quantidade? Muito comum também, né? Já peguei muito proprietário que acha que os trabalhadores têm 20 horas no dia para trabalhar. Ah, não quer contratar mais, porque é mais que não sei o que, não sei o que lá, e fica, a mão de obra não consegue entregar, né? Os funcionários não conseguem entregar o que é necessário. Então, você precisa entender qual que é a quantidade real de mão de obra que você precisa para tocar a sua atividade com eficiência, né? Sem desgastar excessivamente seus funcionários, né? Que eles possam trabalhar com conforto, com qualidade, que eles possam entregar todo dia um trabalho de qualidade. Então, qualificação, quantidade e, por último, hierarquia. A hierarquia tem-se muito às vezes tem-se uma conotação negativa, né, de que a gente sempre pensa num mandando no outro, não sei o quê, mas não é bem isso. Hierarquia é simplesmente uma compreensão do fluxo de informação dentro de um conjunto de pessoas. De onde a informação é gerada, para onde ela vai, qual que é a direção do fluxo de informação. Né? E quando a gente pensa numa hierarquia rural, a gente tem quem está tomando as decisões macro, tá? Os gestores, o gerente da propriedade, o proprietário, o consultor, eles estão tomando as decisões macro, certo? No planejamento da operação. Essas informações são geradas e são repassadas para quem está no operacional, certo? E quem está no operacional vai executar essas informações. Mas quem está no operacional, que está lá no campo, na ponta, também tem que passar informações do que está acontecendo lá, né? Para trazer para os tomadores de decisão as demandas, né? Problemas que estão acontecendo, porque isso também ajuda na tomada de decisão. E precisa se entender
a função de cada um dentro dessa hierarquia. Tem proprietário que contrata alguém, ou às vezes é o funcionário fixo da propriedade mesmo, para fazer uma cerca. Ah, faz uma empresa fazer uma cerca. E fica do lado do trabalhador falando, vendo como é que ele está enfiando o pau na terra, como é que ele está cavando o buraco, se ele está esticando o fio direito. Isso não é. Se você é gestor de uma propriedade, sua função não é ver se o cara enfiou o pau no buraco direito, se ele cavou o buraco direito. Né? Espera-se que você contrate alguém que tenha a capacidade de construir uma cerca, né, com excelência, né, que ele vai construir uma cerca funcional. E lógico que o trabalho sempre tem que ser supervisionado, mas é, é um problema muito grande quando você confunde essa questão da hierarquia, né, e você, como proprietário, se coloca como um supervisor minucioso do trabalho do teu colaborador lá, do teu funcionário, do teu parceiro. Então, é importante compreender, certo? Essa distribuição de funções, responsabilidade de cada um e o fluxo de informações para que um não entre no trabalho do outro, né? Respeite o trabalho do outro, aproveite ao máximo o conhecimento do outro, né? Deixe ele expressar o seu, deixe ele resolver problemas, né? Isso é uma coisa importante. É importante que todos os membros de uma equipe que trabalha na roça sejam estimulados a resolver problemas, cada um na sua área. Então, o, o trabalhador de campo vai resolver os problemas lá do dia a dia, e ele tem que ter autonomia para resolver esses problemas. Aí, os gestores vão resolver os problemas macro. É importante que exista esse fluxo de informação entre todas essas classes hierárquicas e que cada um saiba quais informações que eles devam estar realmente passando. Próximo pilar, infraestrutura. Infraestrutura também é uma questão importantíssima. Tá? Uma boa infraestrutura numa propriedade rural faz toda a diferença, porque ela reduz o trabalho, o consumo de tempo, o gasto energético, o gasto financeiro. Tá? Então você consegue reduzir drasticamente as tuas dores de cabeça com uma boa infraestrutura. Vamos a um exemplo caricato, porém mais frequente do que se imagina. Você não tem um galpão para armazenar insumos, por exemplo. Aí você compra lá um adubo X e você não tem onde armazenar, você bota eles no chão mesmo, uns pallets, amontoa, joga uma lona em cima, daqui a pouco bate um vento, a lona rasga, chove, molha o adubo, empeda, enfim. Você perde um recurso importante para a sua operação porque você tem uma infraestrutura falha. Outro exemplo, estrada de má qualidade. Aí você está andando, desalinha seu carro, fura o pneu, as coisas, os parafusos do carro vão afrouxar. Enfim, tudo que é infraestrutura, que quanto melhor e eficiente, né, não necessariamente quer dizer mais infraestrutura, melhor, mas uma infraestrutura eficiente, funcional, faz toda a diferença no dia a dia da propriedade. Então a gente fala de edifícios de armazenagem ou sistemas de armazenagem, né, não precisa ser um edifício necessariamente, mas um sistema que armazene bem qualquer coisa que você precisa armazenar, insumos, maquinário, material diverso, material de construção, produção, né, então colheita, se você tem um produto que vai ser estocado, você precisa ter uma estrutura adequada para estocar esse produto. A perda de produto na roça é um problema seríssimo, né? Dependendo do produto que você tem. Na verdade, qualquer produto, o problema é sério. Os riscos são muitos, né? Você tem insetos, você tem roedores, você tem umidade, você tem chuva. Tudo isso pode estragar, né? Pode prejudicar a qualidade do teu produto. Depois, oficina.
Oficina é uma coisa importante. Toda propriedade tem que ter uma oficina. E aí isso ligo ainda com conhecimento técnico. A sua propriedade deve ser capaz de resolver o máximo de problemas de maquinário dentro da própria propriedade, quanto possível, tá? Você não imagina só, você tem que, sei lá, uma coisa boba, né? Você está usando a motosserra e ela não está legal, você precisa limpar o carburador ou regular o carburador dela. Você não vai despencar para a cidade para fazer isso. Você tem que ter um lugar onde você faz isso, dentro da própria propriedade, né? Então, quanto mais coisas você conseguir resolver dentro da propriedade, lógico que tem coisas que você realmente precisa mandar para uma assistência técnica especializada, mas a maioria das coisas do dia a dia você deve ter na propriedade, né? Então, numa oficina você deve ter todo tipo de material, você sabe que pode ser necessário substituir no meio do dia, por exemplo, uma corrente de motosserra. Você está cortando lá, a corrente bateu num prego que tinha na madeira e que estragou a corrente. Você precisa ter outra para substituir ali na hora, certo? É, quando você tem trator, sejam eles pequenos ou grandes, né? Ter combustível, lógico, quantidade, ser capaz de trocar os óleos todos na própria propriedade, né? Quaisquer regulagens pequenas que tenham que ser feitas, que isso seja feito dentro da própria propriedade. Então, tudo isso tem que acontecer dentro da propriedade. Você tem que ter uma oficinazinha. Você consegue fazer isso, você consegue fazer adaptações, às vezes tem que fazer algum ajuste, faz na própria propriedade. É importante ter um lugar para isso. Aí a gente fala de equipamentos, né? Dentro desse pilar de infraestrutura, eu coloco também todos os equipamentos, né? Digamos, a infraestrutura ferramental que você tem, tanto ferramentas de mão quanto ferramentas motorizadas, você precisa ter ferramentas adequadas. Quanto melhor, maior a qualidade das suas ferramentas. Mais vai ser fácil o seu dia a dia no campo, menos problema você vai ter, tá? E aí, o quanto você investe nas suas ferramentas faz uma diferença grande, porque você pode usar dois exemplos. Você pode comprar um motocultivador de R$ 2.000, você pode comprar um motocultivador de 6.000, R$ 7.000, de marcas diferentes. Faz diferença, né, no dia a dia. O de R$ 7.000, mais duradouro, tem menos problema. Isso falo de experiência própria. Você pode comprar tesourinha de poda, né, para quem trabalha aí com fruta, da Tramontina, de R$ 40. Você pode comprar a tesourinha de poda da RS ou da Okatsune por R$ 350, R$ 400. Vai fazer diferença. A tesourinha da RS ou Katsune vai te durar a vida inteira, se você cuidar dela, cortando igual navalha. A tesourinha da Tramontina já chega cega para você, né? Ela já sai cega de fábrica. Então, você deve levar em conta esses equipamentos, né? Entender quais equipamentos são os mais adequados para cada operação e ter equipamentos de qualidade. Para quem trabalha com irrigação, logicamente, sistema de distribuição de água, né? Infraestrutura de armazenamento de água, infraestrutura de distribuição de água dentro da propriedade também, importantíssimo. Tá? Infraestrutura para produção de bioinsumos, né? Uma biofábrica para que você possa fazer um biofertilizante, para que você possa fazer um inoculante. Se você tem irrigação, ter ainda atrelado um sistema de fertigação. Você vê que a infraestrutura faz sua vida mais fácil. Então, a gente falou do desenho, do negócio como um todo, do conhecimento técnico, da mão de obra e da hierarquia, e da infraestrutura, né, que são coisas, digamos, bem de campo. Aí agora a gente entra numa parte que é mais estratégica, mais de gestão, que são os últimos três pilares: gestão, planejamento estratégico e logística. Então, quando a gente fala de gestão, eu tenho a parte de contabilidade, então, conhecer teus custos, conhecer tua receita. As pessoas costumam conhecer a receita bem, mas não conhece bem os custos, tá? Então, levar em conta todos os custos realmente, não só
o dinheiro que saiu do bolso, tá? Mas custo de depreciação, custo de oportunidade, o teu custo, né? O custo do seu tempo. E isso tudo deve ser levado em conta, né? Você deve conhecer muito bem isso para saber, para poder identificar onde estão os gargalos, onde você pode economizar, onde você está gastando mais do que precisa, né? Para ver se a operação que você está fazendo realmente é do seu interesse, se ela é lucrativa a um nível que te agrada, que você está satisfeito com isso. Um sistema de registro de dados. Então, você precisa registrar tudo o que acontece na propriedade. Quanto que você está gastando de insumo, quanto que você adubou em cada setor, qual foi a produtividade de cada setor, qual foi a produtividade para cada variedade da cultura que você tem. Quanto mais dados você consegue registrar, mais insumo para tomada de decisão você tem. Então, mais fácil é uma tomada de decisão, um ajuste de curso. Você consegue fazer isso. Se você não tem registro de dados, você não consegue tomar essas decisões. Aí fica sempre no achismo. Ah, eu acho que aquela área está produzindo mais. Ah, eu acho que eu adubei isso. Ah, eu acho que eu gastei tanto. Não funciona. E ainda na parte de gestão, né? Então tem essa parte mais de gestão financeira, digamos. Tem a parte de organização de tarefas, né? Planejamento, distribuição de tarefas, todos os envolvidos na, na atividade, planejamento do ano, né? Quando que cada operação tem que ser realizada, quando que eu vou plantar, quando que eu vou colher, quando que eu vou roçar, quando que eu vou podar, para que você possa garantir que todos os equipamentos estejam aptos a rodarem, que estejam funcionando. Quanto tempo eu vou gastar para cada operação? Quantos tratores eu preciso para conseguir roçar tudo em 2 semanas, porque eu só vou ter 2 semanas para roçar, então eu preciso de tantos tratores, tantos roçadeiros, tantas pessoas. Quantas pessoas eu vou precisar para colher? Né? Porque quando chegar a colheita, você precisa ter as pessoas para colher. E então isso fecha a parte de gestão. O penúltimo pilar é o planejamento estratégico. Tá? Então, aí são suas estratégias de negócio. Primeiro lugar, quais são os seus objetivos? Eu já cansei de falar com o produtor e o produtor não tem um objetivo claro, definido. É importante você ter um objetivo. O objetivo pode ser vários, você pode ter um objetivo financeiro específico. Não, eu quero ganhar X com essa propriedade. O seu objetivo pode ser um objetivo pessoal. Pô, eu quero, não faço questão de ganhar muito dinheiro, eu quero, só não quero perder, mas quero transformar esse pasto degradado aqui numa agrofloresta linda, maravilhosa e tal. Beleza, é um objetivo também. Ou, não, o meu objetivo é ter 50 hectares de limão. Então, você precisa ter um objetivo, seja ele qual for. E traçar um plano para chegar nesse objetivo. Então, esse plano é um plano de negócio. Tem um plano de negócio. Pode ser um plano de negócio altamente complexo, pode ser um plano de negócio simples, né? Pô, eu vou ter esses tantos hectares aqui da cultura X, plantada dessa forma, vai ser orgânico ou não, eu vou vender in natura para mercados ou para o consumidor final. Enfim, você tem pelo menos uma ideia, assim, um plano estratégico. O que vai fazer? Então, qual que vai ser esse, a estratégia de comercialização? Quais vão ser os produtos? Você vai fazer alguma agregação de valor? Você vai beneficiar? Você vai vender em natura? Você vai construir uma, uma unidadezinha de processamento para agregar valor? Você vai vender batendo de porta em porta? Você vai vender para os mercados? Você vai criar um sistema de compra online? Qual que é a tua estratégia? É importante ter uma estratégia, porque não é incomum, pessoal. Não é incomum. A galera começa a plantar, nem sabe como vai dar. Depois eu acho.
Aí começa a plantar um pouco de cada coisa, vira uma sopa muito doida da propriedade, maior dificuldade de vender, porque aí um produto vende para um, outro produto vende para o outro, tem 200 produtos diferentes, não consegue gerir tudo, né? A gente precisa ter uma estratégia muito bem definida, né, de como que vai ser a operação, qual vai ser o fluxo, né, desde que eu compro os insumos, plantar, até o momento de venda. A gente deve fazer de uma forma que faça sentido. E por último, nosso último pilar, vou pegar mais um cafezinho aqui para falar do último pilar, é a logística. Você precisa ter uma visão muito clara da logística, de toda a logística da sua operação. A logística de uma operação envolve quatro pontos principais. Tá? Onde estão seus fornecedores de tudo, tá? De adubo, de semente, de muda, de qualquer coisa, de assistência técnica para os seus equipamentos e implementos. Onde estão seus compradores? Como que você faz a distribuição de produtos? E como que é o seu operacional de campo? Então, isso tudo envolve a logística da propriedade. Então, você precisa ter uma rede de fornecedores confiável e bem estabelecida. Você não pode chegar na hora que você precisa comprar o adubo para o ano e você não tem adubo, né? Isso demanda não só ter a rede de fornecedores bem definida, como demanda uma parte de gestão sua que você precisa ter o planejamento na época certa, né? Porque também não adianta ligar para o teu fornecedor de adubo e falar, eu estou preparando solo amanhã, eu preciso de 10 toneladas de Camag aqui amanhã. Não é assim que funciona. Você precisa ter um planejamento com antecedência. Também não adianta ligar para o teu fornecedor de muda e falar, pô, tô plantando daqui a uma semana. Manda 2.000 mudas de abacate. Não vão chegar as mudas. Tem que pedir com 6 meses de antecedência, 8 meses de antecedência. Então, é importante saber onde estão seus fornecedores, se tem plano B ou não para um fornecedor, né? Então, se um fornecedor não pode fornecer o produto X, você tem um plano B, tem outro que pode te fornecer. De repente, não o mesmo produto, mas um produto semelhante, né? Às vezes você não tem pô, eu quero comprar um remineralizador X, pó de rocha de Pirá, mas não tem, tá sem, não estão conseguindo fornecer, pô, tem algum outro que eu posso substituir? Então é importante estar mapeado, né, para a sua operação. Quem são seus compradores? Novamente, né, entender quem são seus compradores, como que você vai fazer a distribuição dos produtos até ele, eles vão buscar na propriedade, você vai levar, como que vai funcionar essa logística. E por último, o operacional de campo, muito ligado novamente com a parte de gestão, como que é o teu calendário de utilização de maquinário, de tarefas dos funcionários, né, como é que vai, como que é o dia a dia da propriedade, né, o que que precisa, o que que você precisa ter disponível para que as operações sejam executadas. Então, toda essa logística de manutenção de maquinário é uma coisa importante. É igual carro, né? Maquinário agrícola é igual carro. Infelizmente, a maioria das propriedades não trata igual carro. O que que quer dizer que trata igual carro? Você tem manutenções preventivas. É muito mais fácil você ver um maquinário agrícola parado porque está quebrado do que um carro parado porque está quebrado. Isso não é só porque a maquinária agrícola quebra mais. Não, é porque muitos proprietários não dão a manutenção preventiva para os maquinários agrícolas, igual eles fazem para carro. Você não manda a motosserra para o mecânico para fazer uma revisão quando ela quebra. Você não manda o trator fazer uma revisão quando ele quebra. Você faz a revisão, por quê? Porque tem que ser feita a revisão, periodicamente. Por quê? Porque isso garante que a tua logística vai funcionar.
o equipamento vai estar lá na hora que precisa. Então, se você tem, você sabe que, pô, de outubro até março, sei lá, sou produtor de café. Eu sei que ele de outubro até março, abril, eu vou ter várias operações que eu vou estar tendo que fazer em campo. Eu vou ter que roçar as entrelinhas, eu vou ter que distribuir adubo. Chegando ali no meio do ano, eu vou ter colheita, então eu vou ter que estar transportando café pro, pro terreiro para secar. Você sabe que naquele momento você tem uma demanda operacional grande. Você sabe que você precisa ter os equipamentos, você tem que ter o trator, você tem que ter os implementos do trator, você tem que ter o terreno, tudo tem que estar ali. Então, assim, garanta que essa logística operacional vai funcionar, você vai ter os equipamentos necessários disponíveis ali para você executar as tarefas, né? Então, pega um momento que você não tem tantas operações na roça, tipo agora, agosto, setembro, faz a revisão dos equipamentos, vê se está tudo certo, vê se está tudo certo para começar as atividades no campo. Se não tiver, resolve o que tem que ser resolvido, certo? Então, mais ou menos essa ideia da logística. Então, esse foi nosso último pilar. Vamos dar uma recapitulada, tá? Vou fazer um resumo. Se vocês quiserem fazer perguntas, à vontade, tá? Vocês estão aqui ao vivo no Instagram, deixa a pergunta aqui na caixinha. Se você está assistindo a gravação, deixa a pergunta nos comentários, tá? Seja no Instagram, seja no YouTube. Recapitulando, tá? Os nossos 7 pilares para a prosperidade no campo. Número 1, desenho, ou seja, a concepção da atividade que você vai praticar. O local, onde está a sua propriedade, qual que é o clima, quais são as culturas adequadas, qual a operação que você vai ter, qual escala que você precisa para que a operação seja viável e funcional. Depois, a gente tem toda a parte de conhecimento técnico, tudo que você precisa saber, você e todo o seu time, né, e as pessoas que te apoiam na atividade, todo o conhecimento que você precisa ter para garantir que as suas culturas, suas plantas expressem o seu potencial genético, produção de saúde. Esse é o segundo pilar, conhecimento técnico. Depois, terceiro pilar, mão de obra. Qual que é a qualificação da sua mão de obra? O que eles estão aptos a executarem? Qual é a quantidade de mão de obra que você tem disponível para executar essa tarefa? Como que é a hierarquia de mão de obra dentro da sua propriedade? Quem é responsável pelo quê? Quem responde a quem? Qual que é o fluxo de informação? Onde a informação é gerada? Onde cada informação é gerada? Para onde ela deve ser destinada? Né? A informação é gerada sempre em todos os pontos de uma hierarquia, né? Eu tenho informação que é gerada na ponta lá de quem está no campo, no operacional executando, porque ele vê os problemas que estão acontecendo lá no campo. E eu tenho informação que é gerada na, na parte de gestão, dos gestores da propriedade, né? Planejamento, compras de adubo, vendas. Então, eu tenho informação gerada em todos os lugares, mas elas precisam estar transitando dentro dessa hierarquia. Depois, o quarto pilar é a infraestrutura. Então, quais são as infraestruturas essenciais ao funcionamento da sua atividade? Quais são as infraestruturas que às vezes não são essenciais, mas vão facilitar o seu dia a dia, vão facilitar a sua vida, vão facilitar a vida de quem trabalha contigo? Depois, o quinto é a gestão, né? Então, quando a gente fala de gestão, contabilidade, então, conheça bem seus custos, conheça bem suas receitas, conheça onde você está perdendo mais dinheiro, onde você pode economizar, onde você pode ganhar mais. Registro de dados, todas as decisões tomadas dentro de uma atividade, elas têm que ser baseadas em dados, então você precisa conhecer, você precisa registrar esses dados. E ainda dentro de gestão, organização de tarefas, né? Planejamento, distribuição de tarefas, que você tenha um plano de execução que precisa ser feito no dia a dia na roça. O nosso sexto pilar é o planejamento estratégico. Então,
como que é a tua comercialização, quais são os seus objetivos, como é que é seu plano de negócio, como é que é a tua operação, quais os produtos que você está vendendo, o que que você pode fazer para agregar valor, faz sentido agregar valor, faz sentido aumentar a escala, como que é feito o teu marketing, você está fazendo algum marketing, para quem que você está vendendo. E por último, nosso último pilar é a logística. Então, tua rede de fornecedores, conhecer bem a rede de fornecedores, ter plano B para fornecedores, ou seja, ter mais de um fornecedor para cada tipo de produto que você precisa. Quem são os seus compradores? Onde eles estão? Como que é feita a distribuição dos seus produtos até eles? Né? Importante ter isso muito bem desenhado, porque muitas vezes você pode otimizar essa distribuição de produtos. Você pode otimizar a compra de. E então esses 7 pilares são essenciais para qualquer produtor rural que esteja desenvolvendo uma atividade na roça. Então, você precisa ter isso em mente minimamente, né? Você precisa conhecer, você precisa no mínimo. Se você nunca pensou sobre esses pilares, te recomendo um exercício simples. Escreve cada um desses, né? Pega uma folha de papel, escreve cada um desses lá. E abaixo de cada um vai escrevendo um pouquinho sobre como é a sua atividade hoje. Como que é a minha atividade em relação ao conhecimento técnico? O que que eu tenho de conhecimento técnico sobre a minha atividade? O que que está faltando eu ter? Quais são as dificuldades que eu estou tendo que poderiam ser solucionadas com isso? Primeiro ponto. Segundo, mão de obra. Como que é a minha mão de obra hoje? O que, o que que eles dão conta de fazer? O que que eu gostaria que a gente fizesse aqui na propriedade, mas a gente não dá conta, a gente não está capacitado para fazer? Está faltando mão de obra? A quantidade de mão de obra que eu tenho é suficiente para fazer tudo que eu estou querendo? O não é? Está sobrando? Está faltando? O que que eu tenho de infraestrutura aqui? O que que eu sinto falta de infraestrutura? O que que é uma infraestrutura, às vezes, que está inutilizada, não tenho necessidade? O que está faltando para tornar minha operação mais eficiente? Em questão de gestão, eu sei quais são meus custos, eu sei o que que eu estou usando, quanto que eu estou gastando, quanto que eu estou ganhando, eu estou registrando esses dados, eu tenho um planejamento anual do que vai ser feito, ou não tenho. Aí, quando a gente fala de planejamento estratégico, eu tenho um objetivo claro do que eu quero, eu sei exatamente quais são as oportunidades de comercialização, ou eu estou tentando vender aqui de qualquer jeito. Tem alguma oportunidade de agregação de valor no meu produto que eu não estou vendo, que eu não estou fazendo? Tem algum produto que eu estou desperdiçando aqui? Às vezes tem subprodutos dentro de uma operação que você podia estar comercializando, você podia estar monetizando. Né? Em logística, eu sei quais são meus fornecedores, ou todo ano é uma loucura, eu tenho que correr atrás, ligar, não sei o quê, e sempre em cima da hora que eu compro as coisas. A minha logística de campo, né, o operacional de campo, tá claro, tá bem definido como é que vai ser. Então, faça esse exercício, né? Pega cada um desses 7 pilares, escreve, escreve como você está hoje, o que está faltando, o que que pode melhorar e executa. Bom, vou responder algumas perguntas agora. É, quem quiser tiver alguma pergunta aí pode fazer. Lembrando, para quem chegou no meio do caminho, vamos estar transmitindo ao vivo, tá, o podcast Solo Fértil, toda terça-feira, 7 da manhã, tanto no Instagram quanto no YouTube. Se você não conseguir assistir ao vivo, chegou na metade, quer assistir tudo, a gravação vai ficar disponível tanto no Instagram quanto no YouTube da Primata Consultoria. E, se tudo der certo, também vai estar disponível nas plataformas de podcast, tá? Para você poder escutar o áudio, tá dirigindo, bota para tocar, tá trabalhando na roça, bota para tocar. E é isso aí. Vamos lá perguntar ou pegar as perguntas aqui. Eu vi que tem algumas perguntas no chat, tá? Eu vou dar preferência para as perguntas que estão na caixinha de perguntas. Quem puder fazer aqui, ó, a caixinha de perguntas está aqui, mas eu vou pegar as do chat também. Então temos aqui, o Miguel perguntou:
Ué, eu não estou conseguindo botar ela na tela por algum motivo. Ah, não, ela foi para a tela sim. Comentasse que agosto é menos intensivo as atividades. Se puder comentar das possíveis sazonalidades. Maravilha, Miguel. Para a maioria do Brasil, a gente tem um período de alta atividade no campo, de outubro até abril, maio, tá? É quando as plantas estão crescendo, é quando você tem que adubar, é quando tem chuva, é quando o pau está quebrando, tá? É quando o capim vai estar crescendo, você vai ter que cortar, as plantas crescem, você tem que podar. O momento que você tem para adubar é o para a maior parte do Brasil que tem esse, é, digamos assim, a maior parte do Brasil tropical e subtropical que tem uma estação seca bem definida. E isso corresponde à maior parte do Brasil. Para algumas culturas, você vai ter ainda, no início do inverno, o período de colheita. As plantas não vai estar mais em crescimento ativo, mas você vai estar colhendo. Café, tangerina, você colhe no inverno. Então, você não vai mais estar adubando, você não vai mais ter tanta demanda de roçar coisas nas entrelinhas, mas você vai estar colhendo. Agosto, setembro, qual que é a questão de agosto, setembro? Agosto, setembro está quente e está seco, boa parte do Brasil. E aí é um momento que você não vai estar você não vai estar fazendo muitas operações de campo. O mato não está crescendo, as plantas não estão em plena atividade. Você adubou o que tinha que adubar já. Você não vai estar fazendo adubação em agosto, setembro. A não ser que você tenha atrasado, mas em geral não vai estar. Nem adianta você adubar em agosto, setembro. A planta não está crescendo, não tem chuva. Então, para boa parte do Brasil, essa sazonalidade é recorrente, digamos. Aí pode ter, tem locais, dependendo da cultura que você trabalha também, que esse período de pausa nas atividades vai ser um pouquinho mais extenso. Mas se você trabalha com culturas anuais, por exemplo, provavelmente em maio você já não está mais fazendo nada. Você está com o campo sem nada. Às vezes você tem mais uma colheita para fazer e acabou. Então é importante ter isso desenhado. Por quê? Porque esse período que você não está com atividades em campo é o período que você está planejando. Não é tipo, junho, acabou. Agora só volta em outubro, novembro. Não, junho, vou fazer amostragem de solo, vou fazer, encomendar adubo, vou ver se tem que replantar alguma coisa para encomendar muda, vou comprar minha semente de planta de cobertura que eu tenho que semear lá, não sei o quê, comprar sementes da cultura, vou mandar o trator para revisão, vou arrumar a estrada, enfim, tem sempre muita coisa para fazer. Beleza, vou pegar aqui algumas perguntas do chat. Grande Cláudio perguntou: optar por animais como gado ou galinheiro móvel em determinadas práticas, ao invés de máquinas, entre mão de obra ou noutro pilar? Pergunta interessante, Cláudio. Entre as duas coisas, tá? Isso vai entrar no desenho do teu sistema, né? Então é a concepção do teu projeto. Tipo, eu vou trabalhar, meu negócio vai ser cafeicultura integrada com animais, por exemplo. Então, é o desenho, né? Faz sentido? Provavelmente faz, dependendo de onde você estiver, né? Você ter, por exemplo, galinha integrado com café. É um ótimo consórcio, diga-se de passagem. Agora, isso vai entrar também, é uma questão que você também tem que abordar pensando em tua logística. Por quê? Porque tua logística, tua infraestrutura. Porque se você tem animal, você tem infraestrutura que é necessária para o animal, específica para o animal. Tem cerca, você tem curral. Você tem um conhecimento técnico que é específico para o animal. Então, de repente, você não precisa ter o conhecimento só do café. Você precisa ter o conhecimento do café, você precisa ter o conhecimento do gado, você precisa ter o conhecimento do pasto que o gado vai comer.
qual que é a demanda nutricional do pasto, do gado, quanto que meu pasto produz, vou ter que complementar, quanto que meu gado produz, quanto tempo que ele pode ficar em cada piquete, como é que vai ser essa rotação. Aí eu preciso ter uma mão de obra específica, eu preciso ter o cara que monta a cerca, o cara que muda a cerca de lugar, o cara que toca o gado, eu tenho que ter o veterinário que vai ver se o gado tá bem ou não tá. Então, entra em todos os lugares, tá? Começando pelo desenho, né? Por quê? Porque é o desenho do teu sistema. Faz sentido? Pô, faz. Aqui é bom para café, aqui é bom para gado. Eu tenho onde vender o café e eu tenho onde vender o gado. Aqui eu consigo. Tem um açougueiro que é meu amigo, ou eu vou ter o gado só para consumo, ou tenho uma batedora aqui perto, ou vai ser gado de leite, eu vou tirar leite só para consumo, vou fazer, enfim. O desenho fazendo sentido, depois isso vai entrar em todas os outros pilares. Né? Você precisa todo elemento novo que você insere na sua operação impacta todos os pilares. E é por isso que a gente, às vezes a gente quer começar muito complexo, mas as coisas precisam ser feitas passo a passo. Tá? Porque sempre que você traz uma operação nova para o sistema, tipo isso, vou botar gado, além do café eu vou botar gado, é mais infraestrutura, é mais conhecimento, é outro tipo de mão de obra que eu preciso, é outro canal de comercialização, é tudo dobrado, então o trabalho é dobrado. Os ganhos podem ser dobrados também, mas dá mais trabalho. Meu amigo Rock, grande Rock. Fantástica aula, professor. Primeiro momento, a impressão é uma sistemática de logística e planejamento complexo, mas compreendido que se falta observação, ação em algum desses pilares, a atividade rural se torna estressante. Vou escrever para observar de modo repetitivo. Muito bom, Rock. Fer Basília perguntou, Felipe, como você integraria porcos caipira, poucos animais? Boa pergunta. Porcos, antigamente se criava porcos a pasto, né? Hoje, infelizmente, não se faz mais com tanta frequência. Mas porco come pasto, tá? Porco pasteja. E agora eles têm aquele hábito de chafurdar, né? Tipo galinha. Então eles vão cavar, eles podem ter um efeito prejudicial ao sistema radicular das plantas. Então, você pode integrar porcos de duas formas, tá? Vamos pensar em dois sistemas distintos aqui. Eu tenho integração com culturas anuais e eu tenho integração com culturas perenes. Com culturas anuais, você vai soltar os porcos para pastejar no campo após a colheita, ou seja, no período de entre-safra. Planta suas culturas junto com o capim, né? Então tem o clássico consórcio milho com braquiária, por exemplo, não precisa ser esse, mas esse é um exemplo clássico e muito utilizado. Colheu o milho, solta o porco para comer os restos que ficou no campo, né? A colheita nunca é 100%. Sempre sobra algum resto de milho, eles vão comer o capim também, vão cagar em tudo. Chegou a época de cultivo, tira os porcos e planta. Com plantas perenes, café, cacau, frutas, o que quer que seja, você vai botar os porcos para pastejar nas entrelinhas, tá? Protegendo suas plantas com cerca elétrica, fazendo uma rotação de pastagem bem feita, tá? Dependendo da quantidade de porcos, você pode até criar um sistema de chiqueiro móvel, igual tem galinheiro móvel, você pode fazer um chiqueiro móvel, né, que você vai rodando com os porcos nas entrelinhas, eles vão comendo, chafurdando um pouco ali. Você não deve deixar eles muito tempo no mesmo lugar, né? Eles precisam estar sendo movidos diariamente, de preferência, porque eles não têm tempo de estragar tudo. Com porco, eu acho que eu não gostaria de deixar eles o tempo todo no campo, tá? Eu botaria eles para passejar talvez metade do dia, depois eu levo eles para um lugar onde eles podem ficar de boa, na casinha, num lugar que eles possam, né, dar uma chafurdada na lama, que eu não quero que isso aconteça no campo, né, no meio da minha roça de café ou de citros. Eu quero eles chafurdando lá e tomando banho de lama lá. Quero que seja feita em outro canto. Então, acho que para eles é legal ter esses dois ambientes. Um ambiente de pastejo e um ambiente deles fazerem o resto do dia deles. Mas, enfim, essas são duas possibilidades de integrar os porcos do sistema.
pegar mais uma pergunta aqui. Trombone MPB perguntou: Olá, para diminuir meus custos de irrigação com açaí, devo utilizar consórcio com espécies mais lenhosas ou mais úmidas, como bananeiras, por exemplo? Boa pergunta. Ambas, ambas as coisas vão ter vão contribuir. Tá? A bananeira é muito legal porque você pode pensar na bananeira como uma caixa d'água de verdade, né? Imagina a banana. Enquanto está chovendo, ela está crescendo e ela armazena uma grande quantidade de água dentro do seu caule, que pode ser depois devolvido para o solo, tá? Essa grande quantidade. Um tronco de bananeira pode pesar 50 quilos, 60 quilos, dependendo do tamanho, até mais. E disso aí, sei lá, 90% é água. As espécies lenhosas, elas vão, elas não vão devolver água para o sistema diretamente como uma banana, mas elas vão aumentar a capacidade do seu solo de reter água pela ciclagem de matéria orgânica. Então, a decomposição da matéria orgânica, a decomposição da madeira vai melhorando as qualidades físicas do solo, ele consegue absorver mais água. E não precisa ser só espécie lenhosa, tá? Espécies herbáceas também funcionam assim, tá? Quando você trabalha com plantas de cobertura, mesmo essas plantas de cobertura herbácea, crotalária, girassol, trigo morisco, eles criam um sistema radicular, né, que é uma esponja ali no solo. É uma quantidade, a quantidade de raiz que você tem no solo é talvez o ponto mais importante para melhorar a capacidade do seu solo de reter água, mais importante do que a matéria orgânica que você está colocando sobre o solo. Então, se preocupe em ter sistema radicular, tá? Em ter plantas com sistema radicular vigoroso e volumoso, consociado com seus açaís, para que você melhore a capacidade do seu solo de reter água, né? E aí você consegue armazenar mais água no seu solo, consequentemente reduzir os custos de irrigação. Pessoal, vamos finalizar por aqui, né? Já passou de 1h10 aqui da nossa live. Obrigado pela participação de todos. Agradeço. É um prazer estar aqui com vocês, voltando aqui com as atividades. E terça que vem tem mais, tá? Terça que vem, 7 da manhã, vou estar aqui novamente com mais um podcast Solo Fértil. E eu vejo vocês lá. Tá? Um grande abraço a todos, ótima semana e a gente se vê em breve.